Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Pessoal, Vasco que enfrenta o Juventude, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Pedrosa atualiza aí, pessoal, tudo que há notícia nova no Gigante da Colina. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Nenê! Ih, lei do ex! Ídolo do Vasco da Gama. Ele nunca faria isso, Nenê. Aquele encontro falso? O Nenê que eu conheço nunca faria isso. Esse mês, se a gente tava falando do Everton Ribeiro, esse mesmo Nenê que quando virou SAF não serviu mais pro Vasco, verdade, né? é verdade. Olha lá, olha lá, olha lá. Na volta, a gente vai também falar sobre a questão de São Januário e a sonora também do Pedrinho. Rodou. Em meio ao momento turbulento, reencontro com o ídolo. O Vasco encara o Juventude de Nenê hoje às 8 da noite no Alfredo Jaconi. O meia, que atuou em mais de 200 partidas com a camisa do Cruz Maltino, deixou o clube em abril de 2023 e virou uma das lideranças do time gaúcho. Aos 42 anos, o veterano já foi convidado pelo Vasco para retornar ao clube após a aposentadoria. Ainda em lados opostos, o confronto direto na tabela é visto como essencial na recuperação do Vasco. Em busca da primeira vitória com Álvaro Pacheco, o Cruz Maltino terá desfalques importantes. Payet segue lesionado e não viajou. Já Piton, se recuperando de uma virose, foi relacionado e pode estar à disposição. Uma coisa é certa, o reencontro do Vasco com o Nenê promete ser de fortes emoções. Amigo, eu não vou falar o negócio da lei do ex na sua vez, tá? Por favor. Eu não deveria, porque você não faz isso comigo. Obrigado. Deixa que eu falo. Vai ser aquele encontro falso? Não, Aquele abraço fácil. esse encontro é verdadeiro. É aquele casamento que realmente durou 20 anos, próspero, construíram tudo. E aí, olha, é melhor a gente se separar agora, tá tudo bem. Mas agora a eles vão gente se reencontrar. respeita, né? São Que amigos, fofo. um liga pro outro, se Mentira, aconselhando. Veneza. Ah, calma aí, cara. É sério, cara. O quê? Remember? Não, às vezes. Pode ser um dia, Pode né? ser, é. No tchau, no tchau. Verdade. Ô, Pedrosa, a gente tava relembrando aqui a saída do Nenê. O Nenê que sempre declarou que queria ficar no Vasco, que queria encerrar sua carreira no Vasco e que até voltaria para fazer a questão mais burocrática do futebol que ele pretende trabalhar depois. Não sei se os planos dele mudaram. No Vasco da Gama, né? Sim. E aí ficou, realmente, não sei se o Nenê serve mais. E olha que falta o Nenê faz. Porque ele tem uma liderança não só técnica, né? Mas uma liderança de voz. Ele é um cara muito ativo nessa questão, né? À época eu fui contra a saída do Nenê no sentido de, pra mim, naquele time ali, ele ainda tinha um papel de liderança. Mas isso aí também tem que ver se o Nenê se aceitaria naquela época ficar no banco, ser mais aquele cara de apoio, de entrar no segundo tempo, porque realmente 90 minutos o Nenê não consegue jogar mais. Então ele foi pro Juventude e se encontrou e fez o Juventude subir pra Série A, tá indo jogando outra Série A com 42 anos. Então pra mim eu acho que o Nenê é exemplo de atleta pra 42, qualquer né? pessoa. Ele é um absurdo de pessoa, ele é um absurdo de jogador e eu já falei isso aqui algumas vezes. Pra mim ele é ídolo no Vasco. O que ele fez no Vasco da Gama, numa época terrível do Vasco, é muito maior do que, por exemplo, você fazer parte de um elenco campeão. É verdade. Porque muitas vezes ele conseguiu fazer o Vasco, e ele fala isso, né? Voltar pra Série A, fez o Vasco permanecer na Série A algumas vezes, enfim. Nenê, pra mim, é um ídolo e merece todo o respeito da torcida vascaína. E essa questão de idolatria, né? Tem muita gente... Ai, mas o fulano é ídolo, não ganhou, não ganhou. Eu acho que para times como o Botafogo, o Vasco... E, aliás, todos nós, né? Sim. Que em algum momento ali da história passou por um momento muito turbulento, que só quem acompanhava o time sabe o que se passava. Às vezes não tinha dinheiro, não tinha bola, não tinha um monte de coisa. Você ter um personagem desse que permanece, um cara que às vezes recebe propostas de times que vai brigar com coisa, vai ganhar muito mais, ficava com salário atrasado, porque você viu que criou uma identificação. Eu digo, no Botafogo tem o Gatito, tem o Carly, teve o Jefferson. O Renato Abreu se encaixa nesse perfil na época de No Flamengo. Flamengo, né? Exatamente, o Obina. Conta pro pessoal que
que só vive o bom momento. Os isso. Enzos, né? É. Você que é Enzo, você não viveu esse momento, mas o Renato Abreu se encaixa nesse perfil, Obina. Tem outros nomes também Léo que Moura. se encaixam. Léo Moura, muito Léo tempo Moura. ficou o Léo Moura. Então, assim, Ibson. é porque idolatria, eu sempre falo aqui que é algo muito pessoal, mas eu falo que idolatria vai além do campo e bola. As atitudes fora de campo e o Nenê se encaixa nisso. Perfeito. Ele deixa o Fluminense e vem para o Vasco com um objetivo, botar o Vasco de novo na Série A. Tô errado? Não, é exatamente Foi isso. Exatamente isso. E o Nenê, para mim, é ídolo E demais conseguiu. do Vasco. E conseguiu e ficou. Ô, Pedrosa, em relação ao Pedrinho, o presidente do Vasco foi muito sincero ao falar da SAF do Vasco e revelou uma dívida com o Payet. Vamos escutar o Pedrinho e depois o Pedrosa explica. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Pedrosa, quando ele fala a SAF tá quebrada, ele se refere a 777, perfeito? Não, a Vasco SAF. A Vasco SAF. Não é a 777 que ele está falando. Ele tá falando é a da Vasco empresa. SAF. É claro. Porque como a gente... Gente, quando a gente alertou aqui sobre o balanço do Vasco, onde muita gente conseguiu um superávit, o faturamento... Quando você tem uma empresa que paga só 60 milhões de reais da dívida líquida, apesar de ter pagado 210 milhões de reais em dívida, 150 milhões de reais foram em juros. Juros de uma dívida que já existia. Quando essa empresa não consegue reduzir dívida, ela não investe no CT, ela tem um aporte de 270 milhões para fazer, mas que já anteriormente ela já começa a ter problemas financeiros, isso é um claro sinal de que no balanço o Vasco só sobreviveria apesar dos aportes, aliás, com os aportes. E apesar disso, quando você não tem os aportes, o que o Pedrinho vai ter que fazer agora? Ele vai ter que adiantar contrato de patrocínio, ele vai ter que conseguir vender jogadores nessa janela para fazer o Vasco sobreviver e principalmente também enxugar essa folha salarial. Voltar aos mecanismos antigos. Exato, mas os mecanismos antigos, Fernando, isso é muito importante a gente deixar claro. Adiantar contrato de patrocínio, adiantar contrato de direito de imagem e tal, isso não é uma exclusividade do associativo ou da SAF. Os clubes do Brasil fazem. Vários clubes do Brasil, SAF e não associativos. É uma prática horrível, é uma prática terrível, mas é uma prática muito usual. E o Pedrinho, com a corda no pescoço, porque ele não conseguiu ainda o investidor para comprar as ações da 777, ele vai ter que fazer isso, para que o clube sobreviva das próprias ações, das próprias, digamos assim, receitas, né? Então, quando ele fala que a Vasco SAF está quebrada, é porque não tem dinheiro para poder conseguir arcar com os custos operacionais. Sim. Isso é estar quebrado. O Vasco, sei lá, tem uma folha salarial de 15 milhões de reais. Você tem mais de 6 meses aí de temporada pela frente. Você tem que colocar dinheiro no clube. E é por isso que ele vai adiantar os patrocínios. Provavelmente a gente vai ter negociação de jogadores. Provavelmente a gente vai ter saída de jogadores. E enxugar a folha, enxugar a folha, né? nessa saída de jogadores. Por quê? Quando ele fala que a SAF está quebrada, é porque o Vasco não tem dinheiro em caixa da Vasco SAF. Quando entraria esse dinheiro, Pedrosa? Em setembro, que a 777, teoricamente, faria esse aporte. Mas qual é a garantia que a 777 faria esse aporte realmente? Já que todas as notícias que a gente vê no mundo inteiro... A do ano passado, eles já tinham... Demoraram um mês. Levaram até o limite da data, Exato. Não foi uma coisa assim meio confusa? Demoraram um mês, foi até o limite, um mês, que aí eles teriam para poder fazer essa inadimplência, eles conseguiriam fazer o aporte. O ponto é, isso cai por terra também, o que muita gente veiculou aí, de que a SAF não atrasava coisas. No ano passado a gente falou aqui, época do Andrei, usurparam o dinheiro do Andrei, ficaram com o dinheiro do Andrei, 30% do dinheiro que tinha que ter sido repassado para ele, não repassaram para fazer fluxo de caixa. Desculpa de fluxo de com a caixa. desculpa de fluxo de caixa. Só que isso não é fluxo de caixa, isso é incompetência de gestão, porque dinheiro está entrando. Então hoje, o que o Pedrinho vê? Um Vasco sem E dinheiro. eu até te perguntei aqui no início do ano, porque eu ficava confusa mesmo. Eles fizeram um aporte agora, quando foi? Em março, não? Não sei. Foi esse ano. Foi o ano passado. Aí, O que eles fazem é, por exemplo, eu preciso de mais 10 milhões para contratar um jogador, que é o caso do Hugo Moura. Eles liberam essa operação. Não quer dizer que eles colocaram 10 milhões de reais no Vasco. Até porque as compras, isso é uma prática normal, não é só do Vasco, elas são muitas vezes parceladas. Você faz mecanismos de ativação de, o cara vai jogar 5 jogos, aí eu sou obrigado a comprar. Mas eu só sou obrigado a comprar no ano seguinte. Então isso é completamente normal, isso é uma prática normal. Mas dentro do Vasco da Gama, a dívida tá aí. Essa frase do Pedrinho me lembrou muito uma frase que aconteceu no Flamengo.
Márcio Braga, quando ele diz na frente das câmeras, o dinheiro acabou. O Pedrinho é uma forma, uma evolução. A SAF está quebrada. É basicamente a mesma E olha situação. que situação E delicada, isso que o né? Vasco está fazendo, por exemplo, é o que o Vitória está fazendo. Porque muita gente fala assim, nossa, como que o Vitória está tendo dinheiro para contratar? Porque está contratando, está oferecendo dinheiro para todo mundo aí. Queria contratar o David do Vasco por 3 milhões de euros. Porque eles Mas tem o pediram negócio do antecipação. Fatal também, né? Não, mas eles têm muito dinheiro por conta da antecipação de direito de transmissão. Isso. Da Plim Plim. Entendeu? Sim. Então, por isso que eles estão com muito dinheiro. E não é errado, foi o que o Pedroso falou, é uma prática, entre aspas, comum no futebol brasileiro. Arriscado? É, mas se não fizer isso, vai fazer o quê? Vai dever salário para todo mundo? É isso aí, torcida vascaína, cara. O momento do Vasco é um momento muito delicado. O time vem vivendo dentro de campo momentos que não agradam nada o torcedor. Fora de campo é esta briga, né, judicial aí entre a 777, entre o Vasco, a Vasco SAF está zerada, né, como falou ali o Pedrinho, e assim, cara, o que o Vasco teria que fazer no momento é a venda urgente da Vasco SAF e ver se consegue tirar mais algum dinheiro da 777, cara, porque sem dinheiro não dá para um clube grande viver. Sem dinheiro não dá para o Vasco viver. Então, assim, tinha que pressionar a 77, ver se consegue tirar algum dinheiro deles. E depois a venda da SAF, porque assim, vamos colocar na ponta da caneta, o que traz benefício ali para o Vasco hoje é o São Januário lotado, é a sua torcida, que arrecada muito dinheiro em venda de ingressos, né, compra de camisas, essas coisas. Com o Felipe Coutinho, né, que eu já vou entrar nesse assunto, se ele chegar, vai ajudar na venda de camisas. Então, assim, o que o Vasco tem para oferecer? O Pedrinho tinha que negociar, cara, uma questão muito, assim, contratual por conta de dinheiro mesmo, cara. O que o Vasco teria para oferecer? Né? A gente quer vender a SAF para uma empresa aí muito forte, mas a empresa está cobrando que a gente tem que entregar títulos e eles vão dar um time bom, então tinha que entregar títulos de qualquer jeito. É uma coisa meio assim, o que o Vasco tem a oferecer, as empresas não vão entrar num clube que não está entregando nada e não está trazendo valor, não tem volta de valor nenhum, né? Por exemplo, não arrecada nada. O que o Vasco arrecada muito é venda de ingressos, torcida lota o estádio, né? Se o Vasco conseguir vencer algumas partidas agora, eu tenho certeza que a torcida já está apoiando, né? Mas vai apoiar mais ainda. Então é uma coisa muito burocrática envolvendo essa situação da SAF, do Vasco, envolvendo a 777. A gente tem que ver onde que vai parar nessas coisas. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço pela companhia. Até o próximo conteúdo.